Alguns seguidores aqui do canal pediram para eu fazer um vídeo com um pouquinho de semiótica aplicada, né? Para a gente pensar numa dimensão mais prática desse processo de representação. Eu trouxe então um pouco da minha pesquisa de mestrado, que depois caminhou para o meu projeto de doutorado também, que faz a análise da representação de obras literárias no cinema. Tem um outro vídeo que eu falo um pouco sobre isso, de forma mais teórica, mas hoje eu optei por pegar aqui um trecho do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, para a gente falar aqui. Por que logo esse filme, né? Eu optei, na época da pesquisa do mestrado, por trabalhar com a representação dos evangelhos no cinema, porque aqui eu tenho todos os elementos que eu queria mostrar para a gente falar um pouco do que eu chamei de 3 operações tradutórias na tradução. Com base no conceito de primeiridade, secundidade e terceiridade, indo além um pouco da ideia de ícone, índice, símbolo, qualisigno, sinsigno, legissigno, eu queria tentar apontar 3 operações tradutórias, né, desse processo de adaptação de uma obra literária para o cinema, que depois passei a chamar de semiose intermídia, ou seja, uma semiose, um processo de transformação de um signo em outro, que acontece intermídia, de uma mídia para outra, né? Ou interlinguagem, estudos interartes, também vai abordar uma linha de pesquisa semelhante a essa. Bom, então nessa intermedialidade eu tenho um texto literário, um texto escrito, que é adaptado para o cinema, uma outra linguagem. Poxa, mas logo a narrativa bíblica, poxa, isso aí que tem os principais elementos que eu quero mostrar para a gente analisar como que o filme é uma leitura, e nessa leitura, para ser obra de arte, ele envolve uma operação que eu chamo de uma operação poética, que é marcada pela primeiridade, uma operação de transposição, né, de um elemento para o outro, que eu chamei de transpositiva mesmo, que é você tirar uma sequência de eventos, você tirar personagens de uma narrativa, no caso dos evangelhos, e reproduzir isso no filme com uma outra linguagem. E nesse aspecto, então, eu tenho que quase uma extensão material, né, uma contiguidade desse texto original numa outra linguagem. Então, essa extensão quase que física da narrativa, né, essa presença, essa constância da sucessão de eventos, de personagens no filme, eu entendo como uma operação marcada pela secundidade. E, na terceiridade, eu entendo como um momento em que, entre o texto original e o texto fílmico, né, se a gente for pegar o Gerard Genette, o conceito de transtextualidade dele, que é abordado pelo Robert Stem na filosofia, na leitura que ele faz dessas adaptações fílmicas, a gente vai ver como que o hipertexto, esse novo texto que transforma um texto anterior, ele incorpora elementos do contexto. E aí é o que eu queria mostrar aqui, como que leituras, que são leituras, não é o texto original, mas outras leituras vão interferir no modo como o texto original mesmo é lido, como se ele passasse a fazer parte, a ser incorporado mesmo por aquele conjunto, aquele sistema sígnico que se configura em cima de uma narrativa. Bom, então, por que eu optei por ilustrar hoje com essa cena? Essa cena no filme do Mel Gibson traz aqui o que seria a representação de uma passagem do Evangelho de João que fala do apedrejamento, ou do quase apedrejamento de uma mulher adúltera, né? Uma mulher que foi pega em adultério, a lei determinava esse apedrejamento, mas enfim. Então eu tenho a representação aqui de uma mulher adúltera, quase apedrejada, que aparece no Evangelho de João, mas que não tem nada a ver com Maria Madalena. E não só nesse filme, como em outros vários filmes
e isso transcende até a representação cinematográfica, Maria Madalena muitas vezes aparece como sendo a mulher adúltera. Isso quando Maria Madalena não aparece como sendo uma prostituta, né? E isso também é algo que merece uma atenção nossa aqui. Vamos lá. Aqui uma passagem do Evangelho de Lucas que fala o seguinte, vamos ler aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, e por aí vai. Então aqui é a apresentação de Maria Madalena, né? É o primeiro momento em que se fala dela como sendo uma mulher do corpo da qual Jesus teria expulsado 7 demônios. Não se falou sobre prostituição, sobre nenhum tipo de conduta dela que seja que vá além disso, dela ter sido possuída por 7 demônios. Numa outra passagem, eu tenho aqui Marcos falando, quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Bom, então, existem várias outras menções a Maria Madalena ao longo da jornada de Jesus, ela sempre junto de Jesus, dos apóstolos e tal. Não quero entrar aqui na narrativa de Dan Brown, não quero falar de Código da Vinci, nem suscitar nenhum tipo de relação aqui, nem fazer uma leitura também religiosa. Mas o que acontece? Nós temos dentro de um contexto um signo, dizendo aqui com todos os problemas de tradução que nós temos, do texto original até uma versão, uma das possíveis versões em português que está na tela. Mas expulsar o demônio do corpo de alguém dentro daquele contexto, e aí tem um texto muito interessante do Frei Jacir, até um frei falando sobre as mulheres do Evangelho, ele tem um estudo muito interessante sobre os apócrifos, são os evangelhos que não estão ali sintetizados no cânone do Novo Testamento, mas enfim, aqui a gente quando fala de expulsar os demônios do corpo, muito provavelmente ela tinha uma doença e foi curada, né? Que é outra questão que aparece aqui na citação anterior de Lucas, que nós falamos aqui, ó. Mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Mas o que o contexto, né, ao longo do tempo, da cultura, interpretou disso? Bom, primeiro, mulher com demônio no corpo. Então, o demônio no corpo, no caso, diretamente associado ao pecado. E qual que é o pecado da mulher? É um pecado sexual, é um pecado libidinoso, é um pecado que carrega, né, todo um processo interpretativo também que surge dentro de uma cultura patriarcal, machista, e como é que a gente quiser chamar aqui, né? Mas numa época que a mulher era tida até como posse, né? E o não cobiçar a mulher do outro, quase não cobiçar a posse do outro, a gente falar de expulsar o demônio do corpo, naquele contexto era algo muito mais próximo de uma cura, de uma doença, que aí aparece inclusive em outro momento dos evangelhos, e não de se tratar de uma prostituta. Ou seja, ao longo do tempo, interpretou-se essa personagem como prostituta. Então, o texto original, quando se fala Maria Madalena, depois disso, e aí eu posso ir até nos meus avós, quando pegava o texto para ler e via lá Maria Madalena, pensava assim, ela era prostituta e deixou de ser para seguir Jesus. E mais para frente, a gente vai ter então algumas versões do texto bíblico para o cinema que vão associar essa figura à figura da mulher adúltera, ou seja, outra mulher que, no caso, né, foi pega em adultério, então foi flagrada numa conduta não aceita, reprovada cultural, naquele momento, e que deveria ser apedrejada.
Então, o que acontece aqui é uma síntese de duas personagens distintas, e aí nós vamos pensar, o livro como objeto, eu tenho um objeto dinâmico. Então, o livro tem lá duas personagens, tem toda uma narrativa que vai ser traduzida para o filme, vai ser representada no filme. Esse filme, por sua vez, nessa transposição dos elementos numa dimensão quase que de espelhamento, eu chamo de dimensão especular, como que se reflete essa dinâmica ou essas personagens num filme que deveria fazer sentido num recorte muito restrito, que no caso aqui o Mel Gibson faz. Ele pega a mesma personagem, né, e incorpora para essa personagem duas narrativas, na verdade, diversas passagens distintas, mas duas personagens que não são a mesma pessoa nos evangelhos, e aqui traz para a representação de Maria Madalena no filme essa carga do pecado, né, e essa carga do pecado sexual, numa pela prostituição, outra pelo adultério, né? Lembrando que, na verdade, nós estamos aqui simplesmente trazendo elementos culturais que interferiram na interpretação. E aí eu começo a responder algumas perguntas que chegaram essa semana no canal. Uma delas falando sobre o processo da leitura como nunca sendo uma leitura fiel. Eu brinco muito com meus alunos que nenhuma representação é fiel, né? Nenhuma leitura é fiel, e na verdade não é uma questão de fidelidade. Eu brinco muito com meus alunos que, parafraseando ou distorcendo um pouquinho o que o Heráclito dizia, né, que um homem não se banha duas vezes no mesmo rio, eu costumo dizer que um homem não lê duas vezes o mesmo livro. Na segunda leitura já é outra leitura. Poxa, eu li 100 anos de solidão com 17, 18 anos de idade e fui ler 100 anos de solidão com 30. Outra leitura totalmente diferente. Grande Sertão Veredas, quando eu li lá com 17 anos, depois quando eu fui ler com 22, 25, 30, são outras leituras, não é a mesma leitura, não é mais o mesmo livro. A gente carrega para a leitura uma série de elementos que não estão ali contidos. E aí, voltando na pergunta de Freire Guedes aqui no canal, na verdade são duas perguntas que eu respondo nesse vídeo de uma vez só. Uma delas é sobre essa questão da leitura, que não é uma questão de fidelidade, né? Leitura por si só agrega algo, porque na semiose o signo evolui. Então eu tenho um texto que é signo, mas quando eu leio esse signo, vai surgir na minha mente um interpretante que é um novo signo. E qual que é o objeto desse signo? O livro. Quando eu tenho o livro para o filme, eu posso analisar a semiose em vários recortes. Por isso que eu falo que a semiótica é uma metodologia mesmo para análise. Eu tenho o livro, eu tenho a leitura do livro que o diretor faz, eu tenho como que isso vai se traduzir, né, no storyboard, como que isso vai dialogar com a fotografia, com a trilha sonora, enfim, eu tenho uma semiose que vai mesclando aqui, incorporando vários elementos até chegar na tela, no cinema, né, com várias releituras. Beleza, mas se eu tirar isso tudo do processo e pegar o livro e o filme, eu tenho o livro como objeto, por exemplo, lembrando que o livro também é signo, que tem um outro objeto, né? A Bíblia não é simplesmente objeto, ali também é signo, e ali representa um objeto que é uma série de acontecimentos ou de narrativas anteriores. Se a gente analisar os evangelhos, na própria evolução deles, provavelmente, por exemplo, se Lucas e Mateus tiveram acesso ao evangelho de Marcos, que é anterior, a gente pode entender o evangelho de Marcos como objeto e o evangelho de Lucas, por exemplo, como signo, ou como interpretante, ou como já um novo elemento dentro dessa semiose que dá sequência e vai continuando. E traz apócrifos, e traz igreja, e traz religiões. Daí a gente até ter o mesmo texto com várias interpretações distintas que vão fundamentar religiões diferentes, né?
o que a gente chama de Antigo Testamento não é antigo, né? Ou a gente tem ali trechos da Bíblia Hebraica, do Corão e por aí vai. Bom, mas quando a gente vai para o cinema, então, a gente tem uma série de elementos que são incorporados e inevitavelmente incorporados no momento em que esse texto ele é atualizado, ele é lido, interpretado e representado numa cultura peculiar que é a que a gente tem hoje. No caso do Mel Gibson, ele traz para o texto um viés cristão, católico, né? Não é a paixão de Jesus, é a paixão de Cristo, do Cristo, e quando a gente chama de Cristo, a gente já está interpretando aquela narrativa. E ao longo do filme, vários elementos vão aparecendo. É interessante pensar como o filme dele deixa uma série de lacunas que são facilmente preenchidas, porque nós, leitores, por experiência colateral, temos elementos para trazer ali e fazer isso significar. Por exemplo, em um momento, está ali falando que aquela figura é de Maria Madalena, mas a gente sabe que é a representação dela, né, de Maria, mãe de Jesus. Isso fica mais claro dos apóstolos, de como se traduz um conflito ali de bem e mal ao longo da Via Crucis, como que são incorporados elementos da Via Crucis que não estão nos evangelhos, mas que tradicional, nos passos da paixão, isso passa a fazer parte, né, desse universo e da representação disso, não só no cinema, né, até na religiosidade popular, na representação da paixão em teatros, em pequenas cidades. Isso tudo vai aparecer por lá também, e de certa forma são leituras cristalizadas pela própria igreja. Bom, e aí quando se pergunta se o livro é objeto ou se é signo, o que é leitura, lembre-se sempre, é sempre um recorte. Pense na semiose, tudo é signo. Signo que transforma em novo signo, que determina um outro signo, que determina outro signo, e por aí vai. Ao longo da semiose a gente faz um recorte e vai entender, poxa, isso aqui é um objeto que está representado nesse signo, e esse signo representa o objeto a partir do momento que define, que determina ou que possibilita o surgimento de um interpretante. O interpretante também é signo, e tem como objeto o signo que o determinou, mais o objeto que determinou, mais o objeto que determinou o objeto, mais o objeto, mais o objeto, e aí a semiose cresce, né, infinitamente, tanto para o lado do objeto, quanto para o lado do interpretante. E eu fico aqui até gravando e pensando que no meu gesticular, né, na linguagem não verbal que está aqui envolvida, eu vou incorporando alguns elementos que são também convencionais, ou seja, quando eu falo do passado eu vou para a esquerda, quando eu falo do futuro eu vou para a direita, quando eu falo do objeto eu venho para cá, quando eu falo do interpretante eu vou para lá. Então, quando vocês assistirem aí do outro lado, entendam isso também, porque vocês vão ver isso invertido, né? E a semiose, ela vai crescendo, né? Ela vai sempre para frente, mas aumentando também o que está para trás. Bom, então pensando um pouco mais nessa representação e já caminhando para o final, estou fazendo aqui talvez seja o maior vídeo do canal. Eu não gosto muito de fazer vídeos longos, mas teve gente que pediu também para estender um pouquinho os vídeos, para tirar a trilha. Eu vou tentar variar um pouco, mas com o compromisso de ter uma produção mais constante a partir de agora. Inclusive queria agradecer, já são mais de 2.000 seguidores num tema tão peculiar, que é semiótica, né? E com uma participação muito interessante mesmo. Eu fico feliz de ver algumas ponderações são feitas, algumas perguntas, comentários. Então fiquem à vontade, divulguem. Quem está na faculdade, manda para colega, tal. Poxa, aproveita que a gente está nesse espírito aqui de compartilhamento mesmo, de ideias, sem nenhuma intenção comercial em torno disso, né? Mas tendo um espaço aqui até que eu uso para passar para os meus alunos também, para reiterar alguns comentários que a gente faz dentro de sala de aula e por aí vai. Então, mandem suas contribuições, mandem as perguntas, ajudem a difundir o canal, né? A gente também está no Twitter. Lá no Twitter é Escola Semiótica, no Instagram Escola de Semiótica,
no Facebook Escola de Semiótica também. Em breve, na hora que tiver um tempinho maior, o site entra no ar no escoladesemiótica.com.br. Por enquanto, esse domínio está apontando aqui para o canal do YouTube. Bom, mas então, para frisar, a leitura é signo e a leitura é interpretante, né? A leitura é interpretante, que tem como signo o livro, da mesma forma como quando eu assisto filme, que eu posso entender como um signo de um signo, né? Ou seja, o signo filme que representa um objeto, livro que também é signo e que vai determinar para mim, interpretante, né, do filme, um novo signo na minha mente que virou objeto de um novo signo que eu estou aqui agora falando com vocês, que foi também traduzido na minha dissertação de mestrado, que virou artigo em revista, que se desenvolveu no projeto de doutorado, que eu abandonei, que eu voltei para cá falar aqui agora com vocês. Ou seja, a semiose vai continuando e na hora que vocês forem fazer as provas de vocês, os trabalhos, as dissertações, as pesquisas ou trocar ideia no boteco falando sobre semiótica, a semiose vai estar continuando ali com novos signos que vão fazendo também aumentar todo esse universo de representação em torno da filosofia da linguagem, do conceito de semiótica, de signo e por aí vai. Ok? Espero que tenha ajudado. Uma coisa interessante para a gente falar aqui, para reforçar a ideia de ícone, índice e símbolo. Vamos voltar para o filme. Um enquadramento específico, eu tenho uma trilha sonora, eu tenho um slow motion, eu tenho vários elementos aqui que são do filme, né? Não tem nada na narrativa bíblica que vai fazer assim, não, foi desse jeito, isso é fiel, a música tem que ser essa. Não, isso é do universo de criação, do universo da esfera artística, né, poética de quem fez o filme. E isso então tem uma relação icônica com o objeto, de certa forma dialoga com o livro numa esfera estética, com signos icônicos. Então eu posso entender a música, por exemplo, como um ícone, mas ao mesmo tempo como a música tem um elemento indicial também, quando traz, né, uma linguagem musical, um padrão de composição de melodia próprio de uma época, de um lugar, né, pensar na música do Oriente Médio. Outra coisa, aquilo que do filme traduz, transpõe elementos do texto literário, eu posso entender como um tipo de índice. É o que eu não quis chamar de índice, eu não quis falar de tradução icônica, tradução indicial, tradução simbólica, que é o que o Júlio Plaza fala na leitura dele, mas falando de um outro universo que é muito interessante também. E eu tenho elementos que são extratextuais, né? Não são nem do texto bíblico, nem são criações, mas são elementos que existem de intertextualidade, que são incorporados como se fizessem parte daquela narrativa original e chegam no filme que a gente vai assistir. Depois a gente pode analisar mais alguns casos. Se alguém quiser falar, teve um questionamento sobre o Clube da Luta, se o Clube da Luta, como é que a gente pode analisar aquilo ali como ícone, como signo, objeto, interpretante. Bom, o filme, se eu analiso o filme como signo, a interpretação que eu tenho do filme, ela, em tese, pode ser qualquer uma, né? Mas o que Humberto Eco vai falar, e aí, retomando a outra pergunta do Freire Guedes, é o seguinte: uma leitura, ela pode trazer elementos além do texto. E aí, se a gente ele cita a questão até de uma outra passagem dos evangelhos, de como que isso é apropriado por certas religiões e por aí vai. Bom, ali numa passagem que fala, né, sobre a mercantilização em torno do templo, eu acho que a proposta do texto, no caso, é de separar, né? Da mesma forma como Jesus fala em determinado momento a César o que é de César, né?
E aqui já você, poxa, o comércio tem que ser comércio, religião, religião, né? Não vamos misturar as coisas. Mas se a gente for pensar nessa limitação do texto, para eu chamar de interpretação, vamos trazer aqui o elemento do Umberto Eco, que ele vai falar sobre a intenção do texto. Aí precisa fazer uma análise do texto, entender a intenção que está, além até da intenção do autor, o que o texto traz, como que o texto funciona e qual que é a intenção que está por trás daquilo que está atualizado ali na linguagem, no conjunto de signos que compõem o texto que a gente analisa. O que vai além disso, a gente pode chamar de superinterpretação. O que se pede dentro do texto, e aí tem até o Wolfgang Iser para a gente falar sobre o jogo do texto, da estética da recepção também com o Gauss, mas que o Umberto Eco também vai falar na intenção do texto e no Lector in Fabula. É que o texto pede um leitor. E o leitor que o texto pede é um leitor que tem um repertório para fazer com que o texto funcione como texto. E aí, nesse sentido, quando há uma simetria entre o que o autor modelo pede, o texto pede, e as lacunas que o texto tem são devidamente preenchidas pelo leitor modelo, né, no caso pelo leitor empírico, né, que se comporta como leitor modelo, aí o texto flui legal e o jogo do texto acontece de uma forma satisfatória. Porque eu posso ter uma subinterpretação, né, de não conseguir fazer com que o texto funcione. Da mesma forma como o Mel Gibson aqui pede essa participação do leitor. Se você não tem familiaridade com a cultura cristã, a narrativa aqui fica cheia de buracos e talvez não faça sentido. Então o leitor modelo aqui é o leitor que pede, que consegue preencher essas lacunas. Mas que preenche essas lacunas, eu acredito nisso, que esse filme particularmente, ele pede um preenchimento mais do que de um espectador de um filme. Ele pede um envolvimento religioso além do envolvimento de linguagem. Isso é uma percepção que eu tenho deste filme particularmente, e conhecendo um pouquinho da história do Mel Gibson, a gente pode até reforçar essa leitura. Mas eu posso ter situações em que o leitor viaja, né? Ele entra numa série de associações do texto que vai fazer com que o texto adquira um sentido que na verdade ele não tem, né? Ou que ele determine o interpretante um tanto desconectado logicamente do texto. Isso não seria, em tese, interpretação, mas é uma leitura, é uma forma de significação, de atribuição de sentido, que por mais que seja uma loucura do leitor, ela é possível, e a gente tem que saber também analisar por que isso acontece, e isso aí também já é tema para um outro vídeo de meia hora que a gente pode fazer no futuro. Obrigado, pessoal. Mandem suas perguntas, suas sugestões e vamos movimentando aqui a Escola de Semiótica. Até a próxima.